Boa noite! Sejam bem-vindos, todos vocês, muito bem-vindos a mais uma aula, não é? Tudo baixinho, chat. Oi, gente! Hoje essa aula tá boa, hein? Não é por nada, não. Mas olha que hoje tá que tá. Domingão e vocês aqui, hein? Poxa, que legal, fico muito feliz pela presença de todos vocês. Bom, nós estamos começando mais uma aula. Eu não vou me alongar demais, porque hoje tem muito conteúdo para passar, tá? Então, recados rápidos aqui. Primeiro de tudo, pega seu papel e sua caneta, né? Vocês já devem estar estudando aqui comigo. Espero que todos vocês que estão aqui tenham assistido pelo menos a primeira aula, porque a gente vai partir dela em diante, tá? E eu tô levando isso aqui muito a sério, tá? Mesmo. Tô passando conteúdo para vocês que, inclusive, eu nunca passei um conteúdo gratuito como esse. Nunca, na história. Em nenhum evento online gratuito que eu fiz, eu passei conteúdo da forma que eu estou passando para vocês. Então, estou muito comprometida mesmo e eu quero que vocês também estejam comprometidos comigo, ok? Então, pega seu papel e sua caneta para anotar. Amanda não assistia a primeira aula, não estava nem sabendo do que está rolando. Fiquei sabendo por uma amiga, fiquei sabendo de última hora, não deu para assistir. Tem alguém aqui que não assistiu a primeira aula? Comenta aqui, eu não assisti. Não tem problema, tá? Eu vou te ajudar. Alguém aqui não assistiu? Pessoal que foi no culto mais cedo para estar aqui comigo. A gente fez culto aqui. Ok. Boa noite. Já vai deixando aí da onde vocês são e deixando seu like também, né? Na live, isso é importante. Todo mundo que tá aqui assistiu? Ah, lá, ó. Ana, eu não assisti. Olha quanta gente não assistiu, né? Não tem problema. Vamos lá. Eu quero entrar no grupo VIP. Como é que eu faço? Tem gente que tá na live e não tá no grupo ainda. Como é que a gente faz? Vamos botar o link aí? Vou colocar o link aqui, fixado, tá bom? Pra gente poder começar. Pessoal, é o seguinte, para quem não assistiu a aula, nós liberamos o replay dela, tá? Tá em algum lugar que depois eu vou eu vou falar para vocês onde é que tá. Tá onde tá no grupo. Lá no grupo fixado nós temos o link da aula 1. E aí seria muito interessante, depois que você assistir essa aula aqui, nossa, né? Assiste a aula 1 para você entender um pouco mais do que a gente está falando, sobre o que é esse conteúdo, né? A aula 1 foi uma aula de nivelamento. Então, para todo mundo que está chegando agora e quer saber sobre a estética integrativa, sobre o que nós estamos abordando dentro desse evento, para você sair desse evento com a cabeça bem voltada para esse universo, hoje eu vou mostrar para vocês alguns materiais que a gente tem aqui, algumas coisas que a gente usa dessa parte integrativa que muita gente acaba não falando muito porque querem que vocês invistam em coisas muito grandiosas. E eu não quero isso, eu quero que vocês trabalhem com aquilo que funciona. Então, eu vou falar para vocês o que funciona. Mas, talvez esse conteúdo aqui, dessa aula, fique um pouco perdido, um pouco confuso ainda, né? Para vocês que não assistiram a primeira. Fica tranquilo, anota tudo que você aprender nessa aula, tá? E depois você assiste a aula 1 para fazer sentido, sabe? Para casar.
Prestem atenção, essas aulas, elas não são aulas simplesmente para a gente ficar falando de produto ou de algum equipamento ou de algum curso, nada disso, tá? A gente está entregando conteúdo para vocês. É claro que nós temos especializações que vão muito além disso que eu estou trazendo para vocês. Mas o meu intuito aqui é nivelar profissionais para que eles entendam sobre a estética integrativa de verdade e que vocês saiam daqui com uma habilidade e um olhar diferenciado para fazer uma anamnese, tá bom? Para a gente entregar resultado que, inclusive, a nossa paciente já está com resultados. Gente, vocês não têm ideia. Será que eu já mostro e... O que vocês acham? Eu já mostro o resultado, Larissa? Agora e depois eu falo o que a gente fez? Só do rosto? Vou mostrar. Vocês querem que eu mostre agora um resultado dela? Tem quantos dias? De uma foto para outra? Quantos dias? Foi ontem a foto? Ontem não. Anteontem, perdão. Foi na primeira live. 2 dias de uma foto para outra, tá, gente? Querem que eu mostre? Quem quiser que eu mostre, faz o seguinte, dá um like aqui no vídeo. Lembra de dar o like e outra coisa, você vai fazer um favor para mim, você vai compartilhar essa live aqui, lá naquele grupo seu de estética. Pega a live e compartilha lá naquele grupo de estética, sabe? Que tem as suas amigas, que vira e mexe fica fofocando. Manda lá e fala assim, gente, bora estudar? Parar de falar da vida dos outros? O que vocês acham? Envia essa live lá nesse grupo de estética, tá? Aquela live que eles ficam compartilhando a apostila, sabe? Aquela live, aquele grupo criminoso. Manda lá, já deixaram o like aí, tá subindo o like, então eu acho que vocês estão querendo, né? Que eu compartilhe o resultado. Eu vou mostrar o resultado dela e depois de mostrar o resultado, lá no final da live a gente vai falar o que foi feito nela, porque hoje a nossa live é de um tema muito especial, tá? Gente, é surreal. Surreal. Coloca aí, fazendo um favor. Olha aí na tela o que aconteceu com essa bonita, que nem eu sei explicar. Eu quero que vocês reparem comigo os detalhes, tá? Primeira coisa, ninguém encostou no rosto dela. Primeira coisa que vocês precisam saber. Ninguém encostou no rosto dela. Tá? Olha como que o olho dela estava inchado. Olha como que a cor do olho dela, essa coloração do branco do olho, não estava muito branca, né? O olho estava mais fechadinho. Não dava nem... Acho que pode me tirar, né? Tirou aí? Tá. Um olho mais fechadinho. Agora, olha só como que o olho dela clareou. Eu queria que vocês olhassem como que ela desinchou. Como que ela tá menos inchada. Gente, eu não encostei no rosto dela. É real isso, tá? A boca dela tava até mais centralizada aqui por causa do edema da bochecha, que caía, sabe? Que ia estrangulando isso aqui, então tava com a boca mais fechada, o queixo mais marcado, porque muito edema, né? A olheira, as sombras, ela tirou... Gente, essa aqui é a mesma luz no mesmo lugar, não foi, Larissa? Foi. Mesma coisa, mesma luz no mesmo lugar. A foto foi tirada. Olha a claridade do olho dela. Eu me assustei, assim, o que mais me chamou a atenção foi o olho dela, que tá mais branco, e o edema, como que diminuiu. Agora as manchas, né, enfim, tudo isso a gente vai falar um pouco mais. Beleza? Rejuvenesceu, maravilhosa, a gente não encostou nela. Essa é a nossa paciente. E a gente vai fazer isso, eu vou ensinar isso a vocês, pra vocês fazerem isso nas pacientes de vocês. Pode tirar, fazendo favor. E agora a gente vai fazer um resuminho rapidinho do que falamos na última aula, tá? Mas bem rápido mesmo para a gente partir para o conteúdo. Então,
prestem atenção no que é importante. Amanda, eu assisti a aula, será que eu preciso ouvir esse resumo de novo? Precisa. Você precisa ouvir, porque quando a gente ouve uma vez, ouve pela segunda vez, escuta e anota, a gente aprende muito mais. O que ficou da última aula, né? Ficou que estética não é para o corpo prioridade, nós trabalhamos com prioridades, né? O corpo trabalha por ordem de prioridade, assim como no pronto-socorro, você chega lá, o que é urgente? Ah, um ataque cardíaco é urgente, uma hemorragia é urgente. O que não é urgente? Uma cefaleia não é urgente. Estética para o corpo é tipo a dor de cabeça, sabe? Não é urgente. Então, se não é urgente, o que vai acontecer? O corpo vai tirar nutrientes daquilo que não é importante, cabelo, pele e unhas, e vai colocar naquilo que é importante. Coração, pulmão, intestino, estômago, cérebro, enfim, no que é prioridade para voltar a funcionar. Ou seja, se está faltando no coração, eu vou tirar de alguma região. Se está faltando no cérebro, eu vou tirar de alguma região para colocar lá. Energia, sangue, nutriente, foi isso que a gente falou bastante na primeira aula, eu mostrei alguns exemplos para vocês, que fica mais claro quando você assiste a primeira aula. Sugiro fortemente que vocês assistam, tá bom? Então, para a gente trabalhar com aquilo que eu chamei de estética definitiva, ou seja, eu vou fazer, mas além de fazer e entregar um resultado, que pode ser imediato, pode ser rápido, como é o caso dessa paciente, a diferença da foto foi de 2 dias. 2 dias de uma foto para outra. 2 dias. Eu posso fazer dessa forma, mas além disso, o meu principal objetivo e sempre vai ser, deixar ela desse jeito para sempre. Uma mudança de vida, realmente. Para acontecer essa mudança de vida, é isso que a gente chama de estética definitiva, e a estética definitiva ela só acontece quando a gente entende o olhar integrativo, tá? E nós falamos também, na aula 1, a importância de você saber exatamente o que você está tratando. Quando você não sabe, você está chutando, você está supondo, você está usando o seu paciente de cobaia para saber se aquilo que você acha funciona, né? E a gente entendeu de fato que é muito importante você saber avaliar. O que é saber avaliar? Eu gostaria que vocês anotassem isso. Essa frase. O que é saber avaliar? O que é isso? Quando você fala, Amanda, sobre saber avaliar, você está falando sobre a ficha de avaliação que a gente tem que entregar para a nossa paciente? Essa ficha aqui? Porque eu tenho a minha ficha, eu tenho o meu questionário e eu faço isso. O que é saber avaliar? Saber o que perguntar, saber o que interpretar das respostas dessas perguntas e saber o que fazer com essas respostas. A partir do saber o que fazer, você vai traçar um plano de tratamento individualizado para aquela paciente. E não existe você fazer um curso e saber tratar com aquele protocolo pronto, aquela receita de bolo, todos os pacientes. Uma hora não vai dar certo, uma hora a conta não vai fechar, né? Mas todos os pacientes estão te pagando, estão confiando em você. Aí se uma hora a conta não fecha, se uma hora o paciente não tem resultado, a culpa é sua, porque você não soube avaliar, você errou em algum desses pontos. Amanda, eu entreguei uma ficha, sim, ela preencheu. Amanda, eu entreguei a ficha e eu consegui olhar para as respostas dela e interpretar um pouquinho. Amanda, eu entreguei a ficha, eu analisei as respostas e conversei com ela sobre isso e, além disso, eu tracei um plano de tratamento individualizado para essa pessoa. Gente, eu tô para falar para vocês que isso é 1% dos profissionais hoje no mercado da estética. E a gente precisa alcançar um número maior, porque os pacientes estão desacreditando da estética, porque a gente está fazendo
receita de bolo, qualquer coisa que eu aprendi não sei aonde, eu assisti um Reels e eu aprendi. Isso não é certo, tá? Eu não vou falar aqui de curso online porque a gente tem maravilhosos cursos no mercado, e isso é fato. Não importa se é online, se é presencial, o importante é o que você aprende. E o que estão ensinando por aí são receitas de bolo. A gente não vai aprender e evoluir dessa forma, tá? Então, da mesma forma que na live passada, na nossa aula passada, eu fiz uma enquete, eu queria até fazer ela de novo aqui. Nós vamos fazer uma enquete, eu vou colocar aí na tela para vocês, porque existem 3 tipos de profissional, ok? 3 tipos, e eu quero que você seja sincero comigo para saber qual profissional você é. Em qual dessas categorias você se enquadra. E ninguém aqui vai te julgar, porque todos nós estamos aqui para aprender. Se tem alguém aqui na live que sabe tudo, já não deveria nem estar aqui, né? A gente precisa aprender, evoluir. Então vamos lá. Qual profissional é você? É aquele que não faz uma avaliação. Esse é o profissional número 1, aquele que não faz uma avaliação. Você até tem uma fichinha ali, um questionário, né, que você pede para a pessoa responder, mas você só faz aquilo dali, olha se tem uma contraindicação, alguma coisa, e manda a pessoa embora. Número 2, você até faz uma avaliação. Você tem uma ficha, né, bonitinha e tudo mais, mas quando chega em determinadas perguntas, você não sabe o que fazer com aquelas respostas e nem sabe o que isso interfere no seu protocolo e nos seus resultados. Por exemplo, aonde o paciente mora, isso interfere nos seus resultados? Isso interfere muito. E você precisa saber. Então, o número 2 é aquele profissional que até avalia, mas não sabe o que fazer com as respostas. E o profissional número 3 é: eu avalio, eu olho todas as respostas e eu sei o que essas respostas dizem respeito aos meus protocolos. Eu sei exatamente o que fazer, eu sei qual protocolo traçar para cada paciente de maneira individualizada, eu sei os suplementos que eu preciso passar para ele, eu avalio ele de cabeça para baixo, vejo tudo, e não só da ficha, mas também no meu olhar, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou sentindo, enfim. Esse é o profissional número 3. Quem é você? Número 1, não avalio. Número 2, avalio, mas eu não entendo o que eu devo fazer com as respostas. E o número 3 é o profissional que avalia e entende exatamente o que precisa fazer. Quem são vocês? O que deu aí? Sabe o que eu queria? Água. Fazendo favor. 84% avalia, mas não sabe o que fazer. 13% avalia e sabe o que fazer. 3% não faz avaliação. 85% agora avalia, mas não sabe o que fazer. Olha aí, gente. 127 votos. Nós temos bem mais da metade, né? 83% avalia, mas não sabe o que fazer. Que avalia, mas não sabe o que fazer. Isso é um número grande de pessoas que está aqui para aprender um pouco mais. E se você também é o número 1, né, você vai aprender mais ainda. Mas se você é o número 3, fica aqui com a gente também, porque cada insight, né, cada aula, cada coisa que a gente assiste é um novo aprendizado, é uma experiência, uma troca. Eu aprendo muito com vocês também, tá? Mas a maioria aqui se enquadra no número 2, parecido com o que a gente viu na nossa primeira aula também, né? Na primeira aula acho que tinha até um pouco menos, não é isso? Estava em cerca de 70 e poucos %. Bom, então agora nós vamos iniciar o nosso conteúdo aqui baseado na quântica, né? Que foi o que eu me propus a trazer para vocês. Nós vamos falar nessa aula a respeito da quântica, da biofísica, nós vamos falar a respeito do treino do nosso olhar e eu vou mostrar algumas coisas para vocês voltados para a nossa paciente, que é o nosso foco de tratamento. A gente precisa muito observar a melhora dela para que vocês também apliquem o que vão aprender aqui, tá bom? E esse tema, especificamente, a biofísica, a quântica, é um tema complexo,
para todo mundo. Todo mundo que estuda quântica, seja na parte física, matemática, sabe? Ou na parte científica, na parte mais voltada para medicina, né? Que agora no Brasil está vindo à tona. Todo mundo ainda tem muita dificuldade, muita dúvida, porque é um assunto relativamente novo e são de coisas que a gente não consegue enxergar nem a olho nu e nem com equipamentos. Não tem um microscópio que a gente consiga enxergar estruturas tão pequenas, né? Então, muitas coisas do que a gente vai falar aqui ainda são teorias e outras coisas são realmente comprovadas, tá? O que a gente sabe é que quando a gente muda uma estrutura tão pequena, a gente consegue mudar uma estrutura grande, como, por exemplo, o corpo humano. Então, eu vou tentar simplificar da melhor forma possível, da forma mais fácil e didática para que vocês consigam assistir e entender o que eu estou falando, tá? Apesar de ser um assunto complexo. Beleza? Vou até tomar um gole de água. Toda vez que eu vou falar desse assunto, eu fico nervosa. Da quântica. Porque eu sinto que realmente ainda me falta muito para aprender disso. Mas eu vou falar para vocês como eu entendo, tá? Que eu acho que é isso que faz sentido. E por que eu comecei a estudar isso? Eu era uma pessoa muito cética para isso, tá, gente? Eu era uma pessoa que quando alguém falava de quântica, porque o melhor termo para você aprender quântica é realmente energia, e quando alguém falava a respeito de energia para mim, eu ficava pensando assim, energia, esse negócio, eu acho que isso daí é meio, sei lá, meio holístico. Não, eu sou crente, eu não gosto dessas coisas, eu pensava nisso, né? E aí, a gente erra muito por não estudar, sabe, gente? Nossa, a gente é muito ignorante. E eu era uma pessoa extremamente ignorante nesse sentido. Então, talvez você esteja aqui, já ouviu falar disso, esse negócio de energia, isso aí é coisa de sei lá, meio Larissa, meio, né, Larissa? Meio xamânico, meio bruxo, não sei lá, acho que eu não gosto muito disso, não. Mas, o que eu fiz? Eu fui estudar. Né? Porque a gente, até aquilo que a gente não gosta, a gente tem que estudar para falar, não, realmente isso aqui é coisa de bruxa mesmo, né? Mas não é. A quântica, gente, é uma ciência muito antiga, inclusive, que estuda partículas muito pequenas, muito mesmo, tá? Então, uma forma simples de explicar isso e trazer para o nosso dia a dia, a gente trabalha com o corpo humano, né? Com o corpo das pessoas, com a beleza, com aquilo que a gente vê, que exterioriza, né? Então, você imagina, você pegar o corpo humano e for aproximando cada estrutura, se eu tirar essa parte de pele aqui, de tecido, eu vou olhar a estrutura muscular. Se eu abrir os meus músculos na cavidade abdominal, né? Vocês que já tiveram a oportunidade de estar em um laboratório de anatomia molhado, eu abrir a cavidade abdominal, eu vou enxergar os órgãos. E ali dentro dos órgãos, nós temos diversas estruturas, não dentro deles, mas os próprios órgãos, eles são formados por tecidos, certo? Esses tecidos, se a gente aproximar microscopicamente falando, esses tecidos, eles são formados por aglomerados de células, né? E se eu aproximar ainda mais, eu vou olhar para uma célula. Imagina a estrutura de uma célula, né? Que tem as organelas dentro dela, que tem o líquido intracelular, tem tudo lá. Se eu pegar essa organela, vamos pensar na mitocôndria, que está dentro da célula, a gente está viajando aqui, está só aproximando, cheguei lá na célula, dentro dela, peguei a organela, que é a mitocôndria, dei um exemplo aqui, poderia ser qualquer uma, e vou aproximar ainda mais. Do que é formado uma organela? Uma organela é formada por um conjunto, um aglomerado de moléculas, certo? A gente estuda essas moléculas na química. E aí fica uma questão. Geralmente, as pessoas mais clássicas e até integrativas, elas vão até aí, até a química.
E aí observam estruturas muito pequenas, mas moleculares, que fazem sentido, por exemplo, a gente falar de suplementação, magnésio, por exemplo, que tem uma reação enzimática, tudo isso é químico, bioquímica. A maioria das pessoas chega no máximo ali a nível muscular. Uma outra parcela abriu a barriga, cheguei ali a nível orgânico. Isso eu estou falando de olhar, de tratamento, né? Da nossa visão. A nível de órgão, de sistema. Poxa, o intestino não funciona bem. É uma pequena parcela que enxerga isso. Uma outra galera, menor ainda, uma parcela menor ainda, enxerga a nível celular, a nível intracelular, a nível de moléculas, a nível bioquímico. Isso é uma pequena parcela dos profissionais de estética. E uma parcela ainda menor, que inclusive às vezes é muito levada no deboche, chacoteada. Essa palavra existe? Vocês entenderam, né? Qual termo eu usaria aqui? As pessoas riem dela. Elas falam a respeito da biofísica. Do que é formado uma molécula? É formada por um aglomerado de átomos. Uma estrutura zilhões de vezes menor que a gente não consegue enxergar. E do que é formado um átomo? Ele tem prótons, nêutrons e elétrons. Você já estudou isso lá no seu ensino médio. Eu me lembro de ter estudado isso. Vocês lembram de ter estudado isso? Isso é uma grande sacada. Porque quando a gente estuda essa parte, nós podemos alterar todos os sistemas. A gente não está começando do macro para o micro. Nós estamos entendendo do micro para o macro, para tratar exatamente assim. E eu vou falar uma coisa para vocês. É a maneira mais rápida e simples de se tratar alguém. É através dessa ciência, da biofísica. Ok? Mas para te provar isso, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. A gente, além de ser formado por prótons, nêutrons, elétrons, moléculas, células, órgãos, sistemas, pele, músculo, osso, tudo isso, nós temos essa parte bioquímica e essa parte biofísica. As duas se diferem. E eu sempre gosto de dar esse exemplo. Se por um acaso nós temos aqui 5 pessoas na sala que eu estou agora. Se agora, nesse momento, o Edson tivesse um infarto agudo do miocárdio e ele morresse, ele fosse encontrar com o Senhor exatamente agora. Se a gente fizesse um exame de sangue no Edson e na Larissa, o Edson, imagina que ele morreu, e a Larissa está viva. Se a gente fizesse um exame de sangue nos dois imediatamente, provavelmente não teria muita coisa alterada, não. Teriam algumas enzimas ali alteradas para caracterizar o infarto, né? Mas não ia ter muita coisa alterada, não. O hemograma dele ia estar parecido com o dela. Morreu agora. O sangue está normal, está ali muito parecido. O que que define uma pessoa que morreu? O que está lá para atestar o óbito mesmo? O que que tem que ter? A gente tem que fazer um exame chamado eletrocardiograma ou o eletroencefalograma para verificar as ondas do coração e as ondas do cérebro. E essas ondas vão estar paradas, ou seja, bioquimicamente falando, ele permanece por um tempo ainda normal, digamos assim, certo? Parecido com alguém que está vivo. Mas biofisicamente falando, morreu, parou. Então, isso prova de que nós somos também, não só bioquímicos, mas biofísicos também, e para esse termo não existe uma palavra melhor do que energia, tá? Energia. Quando eu falo de energia, eu queria muito que vocês pensassem
não da forma holística, mas da forma física, da forma científica, ok? E não tenho nada contra essa galera aí holística, nada disso não, ok? Mas eu tô falando aqui de ciência mesmo, biofísica, energia a esse nível. Então, quando eu falo de energia, eu tô falando, quando eu falar assim, vou trazer energia para essa região, não é eu ficar mentalizando energia, até porque isso também funciona, mas é energia mesmo, física, tá? Prótons, nêutrons, elétrons, isso é energia. E aí, foi pensando em tudo isso que um doutor muito famoso, que inclusive faleceu recentemente, o Dr. Masaru Emoto, um médico japonês, ele teve na verdade, ele era um pesquisador e ele ficava verificando a qualidade da água, sabe? Nas estruturas, a molécula da água. Agora, molécula, tá? Só para a nível de informação, as pessoas falam muito sobre vibração, né? Vibra em hertz, fulano vibra em alta frequência, em baixa frequência. Vibração. Vibração é um termo que a gente usa de molécula para lá. Oscilação é um termo que a gente usa de átomo para lá. Átomo, elétrons, prótons, neutrinos, nêutrons, tudo oscila, não vibra. O que vibra é de molécula para lá, tá bom? Então, ser humano, por exemplo, vibra, né? Tem a frequência vibracional. Um átomo tem uma frequência oscilacional, diferente, tá? Mas assim, esse médico, o Dr. Masaru Emoto, ele verificava a qualidade da água de determinadas regiões para ele fazer um apanhado mesmo, para saber se a água era pura e para fazer medicamento a partir daquilo dali. Certo dia, ele estava ali colhendo e a água sempre tinha um padrão daquela molécula de água que a gente conhece como aquele cristalzinho, né? Igual um floquinho de neve. Eu vou até deixar na tela aí para vocês. Coloca aí, ô Edson, fazendo um favor. Esse é o padrão aqui que ele buscava, tá? Esse padrão aí. Aí teve um dia que ele sempre colhia em uma região, sabe, a água, um riacho. Só que aquela água era uma água contaminada. E ele sempre verificava para ver se ainda estava contaminada, né? Enfim, ele sabia disso. Ele pegou uma amostra da água que era contaminada, pegou aquela amostra para fazer uma experiência e não ficava dessa forma bonitinha, esse cristalzinho, um floquinho de neve ali bonitinho, não ficava dessa forma. Ele congelava a água, ia colocar ali no microscópio e ele verificava isso aí. Só que essa água desse lugar, ela não ficava assim, ela ficava toda remexida, sabe? E ele já sabia disso. Ele pegou uma amostra daquela água, colheu e naquele momento foram uns monges até lá para entoar um hino, um cântico, enfim, aquela coisa, aquela coisa de monge, né? E depois disso, ele esqueceu que já tinha colhido a amostra da água, ele ficou tão observando aquilo dali, esqueceu e colheu outra amostra. Ou seja, ele colheu 2 amostras do mesmo lugar que era uma contaminação, né? Tinha uma contaminação ali, a molécula não ficava assim. Antes e depois desses monges cantarem ali naquela região. E existiu uma diferença absurda, o antes e o depois dessas amostras, mostrando que, através de uma frequência vibracional da voz deles, eles conseguiram alterar o padrão daquela amostra de água. Olha que loucura, né? E aí ele pensou, poxa, se isso é capaz de fazer essa alteração, eu vou verificar isso em outras situações, né? E aí ele teve essa sacada, e esse é um estudo muito famoso, inclusive, né? Muita gente fala. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, ó. A mesma molécula de água ali, ao som de heavy metal. A mesma molécula ao som de uma ameaça de morte, vocês vão ver aí na tela. A mesma molécula ao som da voz de um militar tirano, né, ou gritando com a pessoa, falando sobre amor e admiração, tocando Beethoven,
e vocês observam que o padrão da molécula se alterava, mudava, né? Ficava de uma forma diferente. Isso é um estudo que foi feito e é feito. Aí depois ele começou a estudar isso no arroz, ficou famoso, fizeram essa experiência no mundo inteiro. Tem escolas que fazem isso, né? No mundo inteiro, colocando o arroz cozido em um canto da sala e o outro arroz, o mesmo arroz cozido em outro canto da sala, e falando palavras de afirmação para um e falando palavras negativas para outro. E o que ouvia palavras negativas, o que escutava, né, o arroz cozido, ele apodrecia e o outro não. Então, o que acontece? Por que a gente está falando tanto disso? Eu queria provar para vocês que a gente consegue mudar estruturas do corpo inteiro com estratégias muito simples. Muito simples. Aqui está dizendo a respeito de palavras, né? Porque muda uma frequência vibracional a um nível atômico e, portanto, oscilacional, que vai alterar uma estrutura da água. Bom, nós somos formados por água. 80% do nosso corpo é água, tá? E como é domingo, dia da igreja, e se você, né, assim como eu, era um pouco cética a respeito disso, mas será, gente? Mas isso aí não está na Bíblia, né? Está. Tem um versículo, cadê Edson? Acha ele para mim, fazendo um favor. Está em Romanos. Aquilo que você pensa, você é, sabe? Edson vai ler para vocês. A gente tá... Mas existe um versículo que fala sobre, vários, né, eu acredito, falam sobre o poder da nossa palavra, do nosso pensamento, daquilo que a gente acredita, né? Vocês já devem ter visto vários pacientes, uns que acreditam e outros que não acreditam no tratamento, como uns dão certo e outros não é verdade? Isso aqui, a quântica, mostra isso pra gente cientificamente. Quando você pensa na sua alma, assim você é. Provérbios 23:7. Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. E é verdade. Tem um outro também que eu acho que Salomão fala também sobre a guerra. Se você acreditar que você vai vencer, você vai vencer. Se você acreditar que você vai perder, você vai perder. Assim será. Então, muito do nosso pensamento, das nossas palavras, daquilo que a gente acredita ou não, esse estudo mostra pra gente muita coisa, né? E pensando nisso, por que a gente está falando sobre quântica? Eu quero que vocês entendam, a gente se aprofundou no nível muito micro para a gente ir crescendo agora no nível macro. Como que isso interfere nos nossos resultados, certo? Eu preciso chegar nesse assunto para a gente começar a pensar no treino do olhar, porque só vai fazer sentido se vocês entenderem até aqui. Como eu falei para vocês que a um nível muito pequeno nós podemos mudar estruturas e que a gente é formado por água, essa água ela viaja pelo nosso corpo também, né? Uma das formas é através do nosso sangue. E o sangue, gente, ele que carrega tudo. Então é através do sangue, através do sistema circulatório sanguíneo, que os nutrientes chegam até as células, banham elas e depois retornam para a limpeza, né? É através desse fluido do sistema circulatório como um todo, não só sangue, mas também linfa, ok? E a gente está falando da água aqui, da importância dessa água. Mas pensando sangue, linfa, que contém esse fluido dentro de nós, vocês concordam comigo que não faz sentido a gente exigir, por exemplo, energia e energia, do jeito que a gente está falando aqui, de um corpo para fazer apoptose, para fazer lipólise, ou para fazer um crescimento capilar, se você trabalha com tricologia, ou para fazer um rejuvenescimento, onde tem estímulo de colágeno, de elastina. Não faz sentido eu exigir isso de um corpo que está com muita dificuldade de entregar essa água. Do jeito que esse sangue está, que esse fluido está, que esse líquido está, ou que essa água está, como você gostar de chamar,
Isso vai dizer muito a respeito do seu tratamento. Existem pacientes que chegam para a gente com uma deficiência não só nutricional, porque o nutricional, gente, a deficiência nutricional, ela acontece muito depois de dar um problema nesse nível. Vocês concordam? Antes de tudo acontecer, da bioquímica acontecer, da fase molecular, da estrutura da célula, dos órgãos, antes de dar um defeito estético, acontece um defeito lá na biofísica. Quando acontece esse defeito lá atrás e a gente vai estendendo esse defeito para o corpo, um dos sistemas que mais sofrem é o circulatório. Não chega sangue o suficiente nas regiões. Vocês já devem ter visto, ou vocês são assim também, pessoas com dificuldade, por exemplo, de ganho de massa muscular. Já viram isso? Nossa, eu tenho muita dificuldade de ganhar massa nessa região. Eu desenvolvo muito tal região, mas a outra região eu não desenvolvo. Por quê? Por que isso acontece? Geralmente é por uma dificuldade de amplitude de movimento, né? As pessoas têm estruturas diferentes, têm problema na coluna, enfim, que limita o movimento. Então, se você limita um agachamento, por exemplo, geralmente você não consegue desenvolver o quadríceps, as pernas. Fica mais, né, atrofiado, não consegue ganhar aquela massa muscular, mesmo treinando com intensidade, mas não tem amplitude, porque quanto maior a amplitude, maior o movimento do músculo e maior irrigação de líquido esse músculo vai receber. Ou seja, tudo que eu estou dando de exemplo aqui é para dizer para vocês uma única coisa: faltou sangue, faltou fluido na região, vai dar problema. E o primeiro problema que dá é estético. E aí, imagina um corpo, um ser humano que chega para fazer um procedimento estético com você, ele está há muito tempo pensando coisas ruins e negativas sobre ele, falando coisas ruins e negativas sobre ele, e além de tudo, com uma deficiência nutricional, agora bioquimicamente falando, uma deficiência nutricional, pode ligar, tá? Uma dificuldade em absorver nutrientes e tudo mais. Como é que vai estar esse sangue? Não adianta só a pessoa ter um hemograma lá mostrando, ele tá, nossa, o hemograma tá bom, ou ferro e ferritina estão ok. Se não houver carregamento disso, a gente não consegue entregar resultado. Quantos pacientes vocês já tiveram que você foi fazer uma hiperemia, por exemplo, foi fazer um endermo, uma pessoa não hiperemiava de jeito nenhum, né? Vocês que atendem sabem como é que é isso. Ou você passa um hiperemiante na pessoa, parece que você não passou nada. Você tem que ficar passando camadas e camadas. Existe um efeito no corpo que dá origem a tudo isso, tá? Existe uma explicação. E existe, inclusive, imagem disso. Olha aí, na tela de vocês vai aparecer uma imagem mostrando as hemácias em aglutinação. Elas estão aglutinadas, juntinhas. Estão vendo? Elas não têm que estar assim. Elas têm que estar separadas umas das outras. E aqui elas estão aglutinadas. Você sabe uma coisa que geralmente resolve esse problema? Porque vocês devem concordar comigo que um ser humano que chega para fazer um tratamento assim, uma estria, vamos supor que seja uma estria, você vai tratar a estria desse ser humano. Nossa, eu vou fazer hiperemia ali, eu vou usar um endermo, ou vou fazer um peeling de diamante, ou vou fazer uma microgalvanopuntura, enfim, o que você quiser fazer, uma radiofrequência. A gente sabe que a estria branca, pelo menos, nós precisamos lesionar, gerar inflamação, gerar uma lesão. Gente, o que vai acontecer? Primeiro, vai ser muito difícil de lesionar. Muito. Se você for fazer com a sucção, isso aqui, uma sangria, você vai estrangular os vasos periféricos dela, vai começar a ter petequias roxas, mas a estria não vai subir. Porque o sangue dela está aglutinado. Aí depois disso, sabe o que vai acontecer? Aquelas manchinhas ali roxas que ficaram ao redor vão ter muita dificuldade de sair dali. E essa estria ou essa região
tende a criar um hematoma muito difícil de sair. Você hiperpigmenta o paciente. E para tirar essa mancha de estria, de hiperpigmentação, no caso, qualquer mancha de hiperpigmentação, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Tem ácido, tem tio glicólico para fazer isso, mas vocês sabem que é difícil. Tudo isso porque esse paciente pode estar com essa aglutinação aí de hemácias. Sabe o que resolve isso, gente? E eu tô trazendo isso para vocês entenderem como é simples. Água. Beber água. Se vocês fizerem um exame para verificar as hemácias assim antes e depois de beber um copo de água, muda todo o seu corpo. Líquido, lembra disso, tá? Pode tirar, fazendo favor. Vocês estão gostando até aqui? Eu tô seguindo aqui. Eu acho que vocês não estão gostando, porque não tem like. Que isso, gente? Deixa o seu like. Deixa o seu like. E aí vocês sabiam que, devido a tudo isso, devido a todo esse conteúdo, a esse estudo, vocês estão gostando? Eu posso estender um pouquinho o horário hoje? Tem problema? Eu tinha mais coisa para passar, mas se vocês não estiverem gostando, eu encerro aqui. O conteúdo dessa aula é avaliação e não massagem. Mas pediram massagem aqui? Até agora não vi nada sobre massagem. Meu Deus, mas quem te enganou? Não é massagem, não. Esse é outro evento. O de massagem já passou. Esse aqui é outro. A gente vai falar de avaliação, mas é mais importante do que massagem, tá? Vamos lá. Vocês estão gostando, então eu posso continuar, né? Então tá bom, eu vou estender um pouquinho o horário aqui, tá, gente? Mas hoje é domingo. Fica aqui comigo. Amanhã a gente trabalha, mas tá tudo certo. Amanhã você vai aplicar isso aqui. Bom, nós estamos então caminhando, já entendemos que a quântica faz parte da biofísica e isso tem relação com o nosso corpo. Já provei até biblicamente isso para vocês, então tá tudo certo, né? Você não tá em pecado aqui nessa aula. Eu pensava isso, gente. Eu ficava assim, gente, eu vou ficar estudando isso nada, essas bruxaria. Mas fica tranquilo, tá? Isso tudo aqui é científico. E, sabendo de tudo isso, o que temos, né? O que a ciência foi atrás? Uma forma da gente fazer um tipo de avaliação a partir do olhar da quântica, porque biofisicamente falando não se tem muito a avaliar, mas bioquimicamente falando nós temos muitos procedimentos avaliativos. Nós temos exames de imagem, nós temos exames de sangue, né, que medem tanto a nível plasmático quanto a nível intracelular. Nós temos exames de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem, exame de fezes, exame de urina, exame de fluidos no geral, mas fisicamente falando, quanticamente falando, não se tinha muita coisa. Então, começou-se a estudar a respeito disso. Como que a gente vai fazer uma avaliação a nível quântico, a nível energético dessa energia, a nível oscilacional? Bom, foi aí que desenvolveram um aparelhinho, um teste, na verdade, que o meu tá muito chique. Tá pegando aqui? Vou mostrar pra vocês. Na verdade, o que... Ó, esse bicho aqui. O que verificaram foi a respeito da biorressonância, que, na verdade, ela pode ser feita de diversas formas. Existe aparelho no computador que você segura a mãozinha ali, fica com ela segurando e você consegue verificar tudo através da biorressonância, né? Tanto no computador, quanto essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa é a minha caixinha, tá, gente? Personalizada. Oi!
É um spoiler. É um spoiler. Não fiquem afoitos, mas fiquem até a última aula, porque essa caixinha pode ser sua. Eu falo demais, né? Não fica me contando o que vai acontecer. Vocês não aprendem. Nós também podemos usar esse aparelhinho aqui que se chama aurímetro, que também faz uma biorressonância, ok? Todas as vezes que falarem para vocês de biorressonância, estão falando de uma avaliação, uma metodologia de avaliação ao nível biofísico, através de frequências oscilacionais, a nível atômico, porque vocês são minhas alunas e vocês já sabem. Olha! Então, por exemplo, eu posso avaliar o meu paciente através disso aqui. Eu vou pegar aqui uma amostra de uma frequência de trigo e vou avaliar para ver se essa frequência é positiva ou negativa para o meu paciente. Imagina que o meu paciente está aqui, desse lado, eu aproximo o aurímetro dele e aqui, claro, né, eu estou forçando, então, positivo, você pode comer trigo, o trigo está fazendo bem para você. Negativo, você não pode, o trigo não está fazendo bem para você. Assim como a gente também pode dosar vitaminas, minerais, num nível atômico. Olha que massa, antes de dar alteração no exame. Eu posso dosar também, posso verificar se o meu paciente tem a presença de algum parasita. Então, vamos supor, eu quero saber se você tem parasita no seu corpo. Poxa, deu que você tem. E além de falar que você tem, agora eu vou verificar aonde ele está. Então, eu passo no corpo do paciente e o meu aurímetro vai apontar para qual região está localizado o parasita. E assim a gente tem mais possibilidade de tratamento. Tudo isso baseado na biofísica quântica. Porque subentende-se que em cada amostra dessa aqui, nós temos uma frequência que ou ela está compatível com o paciente, ou o paciente está precisando dela, ou ela está incompatível com o paciente, ou o paciente não está precisando dela. Olha que coisa. Mas por quê? Por que está precisando e por que não está precisando? Bom, vamos lá. Existe um outro tipo de teste que a gente também pode fazer, baseado nisso, tá? Vou deixar minha caixinha aqui, minha caixinha do spoiler. Esse outro tipo de teste, ele pode ser feito também, ele é simples, tá? A gente não tem como testar muita coisa com esse teste que eu vou mostrar agora, mas ele é uma grande possibilidade, tá? E eu vou dizer para vocês que eu uso os dois. Muito. E uso muito mesmo, e foi um princípio que a gente usou para essa paciente, que vocês já viram o resultado maravilhoso dela. Esse teste se baseia no princípio do seguinte: ora, se essa frequência de vitamina C, por exemplo, está se aproximando de mim, isso significa que a vitamina C vai me fazer bem. E isso também significa que essa vitamina C, para mim, vai trazer força, energia. E aqui a gente já está falando que a energia, vou usar isso aqui primeiro, que a energia que eu estou falando aqui é baseada no princípio da biofísica. Gosto muito de ressaltar isso, tá? Bom, se essa energia que a gente está conversando, baseada no princípio da biofísica, ela é entregue para a gente, o que foi a descoberta? O que a galera começou a estudar? Eu tenho uma força que passa no meu corpo, uma energia, uma força, como você gostar de chamar, que passa no meu corpo o tempo todo, de uma mão para outra, 10 vezes por minuto. Isso traz para a gente aquela curva do eletrocardiograma, a curva do eletroencefalograma, está batendo, está pulsando, e o meu corpo tem essa energia. Tudo o que eu uso
Tudo que eu consumo, tudo que eu convivo tem que me dar energia, força. Porque se me roubar energia, tem alguma coisa errada. Vocês concordam? Eu não posso usar uma roupa, por exemplo, que tire a minha energia. Eu não posso estar num ambiente com pessoas que roubam a minha energia. Eu deveria comer alimentos que me trazem energia, que me trazem caloria, calor, certo? Então, a partir daí, criou-se um teste através, eu vou mostrar esse aqui primeiro, mas tem outro, tá? Através desse equipamento aqui que se chama dinamômetro isocinético. Esse dinamômetro, ele mede a sua força. Isso aqui, inclusive, é usado muito na fisioterapia, né? Para os pacientes que tiveram AVC, AVE, a gente consegue dosar a força dele e através do tratamento a gente vê o desenvolvimento. Mas minha mão mais forte, eu vou dosar, minha força hoje é 8, eu comi, estava 6. E eu posso verificar se a água que eu vou beber está me roubando energia ou está me devolvendo energia. Minha força era, ó, deixa eu apertar, 8. Confirmei. Eu vou colocar outra mão no copo de água e minha força agora é 15. Ou seja, essa água me devolveu energia. Vou até tomar, para me dar força. Eu posso testar os meus amiguinhos. Vem cá, Edson. Você que está mais perto. Aí, ó. Ele me deu energia. Ele estava me roubando. Acho que é porque ele comeu. Então, ele me deu energia. Deu 16. Pessoas, coisas. Amanda, eu não tenho esse equipamento. Gente, força, tá? Energia. Façam isso, faça esse teste com vocês. Eu também não acreditava, não. Eu achava isso aqui, tudo que eu tô falando, uma doideira. Eu jamais imaginei que eu estaria ensinando isso. Mas, vem, Juliana. Vem. A gente pode fazer sem equipamento e sem nada. Vem cá, Ju. Dá sua mão. Forte. Essa é a forte ou é aquela? Então, essa é a forte, né? Essa daqui é a mãozinha forte da Juliana. Ela vai fazer um sinal aqui, que a gente chama de O-ring test, né? Ou Bidort, que é esse sinal. E ela vai manter o dedo fechadinho aqui, ó. Eu vou tentar abrir. Forte. Ó, tô usando minha força. Não tá abrindo. Vamos pegar, não sei, um celular. Aí, ela vai segurar o celular dela agora. E eu vou tentar fazer a mesma força. Faz força aí. Ó. E fica o dia inteiro com o celular. Força. Pega o celular. Vou continuar aqui. Ó. Viu? Obrigada, Juliana. Palmas para Juliana. Isso é biofísica, tá? Entregando energia ou tá roubando a sua energia. Nossa, eu tô num lugar, não tô me sentindo bem aqui, não sei, tem alguma coisa estranha. Ou então você vestiu uma roupa, de repente parece que você ficou até triste, né? Roupa, comida, o que você usa, o que você convive, tudo, o dia inteiro, tá? Por isso que meu celular, ele tem um chip atrás. Por isso que eu uso alguns equipamentos. Cadê o negócio? Vocês ficam me zoando. Alguns equipamentos. Tem como ligar ele? Não, né? Vou mostrar para vocês. Nós temos diversas formas de trabalhar com a quântica através de frequências. Por exemplo, a aromaterapia utiliza a frequência também como uma forma de tratamento. Não só o terapêutico do aroma em si. Isso aqui é um frequencial. Aqui dentro tem uma frequência. Essa daqui é de ocitocina. E eu coloco, através do equipamento, essa frequência vai vibrando no ambiente. Ligou? Ó. Ela está vibrando no ambiente e essa vibração no ambiente está liberando ocitocina, um hormônio do amor,
do carinho na sala inteira. Então tá todo mundo amoroso aqui. Vai ficar agora porque ligou agora. Todo mundo amoroso, certo? Isso é um equipamento. Existem outros, eu trouxe alguns aqui para vocês, porque através da avaliação, do diagnóstico, nós também conseguimos fazer tratamentos, certo? Quânticos. Isso aqui é um aparelhinho que a gente consegue diminuir ou eliminar os metais tóxicos do corpo do paciente. Isso aqui é um outro aparelhinho que a gente consegue eliminar parasitas do paciente através de frequências oscilacionais. Então, a gente faz remoção de metal e de parasitas com esses equipamentos, tá? Aqui nas clínicas. Isso é biofísico, é quântico. O quê? Você quer, Edson? Tá precisando? Isso é muito bom, inclusive. Seu paciente está fazendo um tratamento com você, você não está vendo resultado. Quem sabe, né? Vocês sabiam que a utilização de, na verdade, a exposição aos tóxicos, aos metais, piora o lipedema, piora muito a queda capilar, né? Os parasitas roubam energia, deixam o abdômen estufado. Então, a gente consegue fazer tratamento com esses equipamentos aqui, tá? Mostrei alguns para vocês. Nós temos também a utilização da termografia como método de avaliação. A pergunta é, você avalia dessa forma? Você sabe avaliar dessa forma? E não é só isso. Nós também temos um método de avaliação através do nosso olhar. Porque já que, quimicamente falando e fisicamente falando, o corpo rouba a energia da onde ele está como não prioridade, ele rouba a energia daquilo que não é prioridade para ele para colocar onde é prioridade, algumas regiões do corpo vão sofrer. E quais são essas regiões? Quais são as regiões, as 3 regiões que nós mais avaliamos no nosso paciente, olhando para ele? Primeira delas é, sem sombra de dúvidas, o rosto do paciente, a face dele. A segunda é são as unhas, tá? A mão, principalmente a parte distal da mão, próxima às unhas, os dedos, né? E a terceira, a língua, ok? Então, alguns exemplos para vocês. Se a língua estiver mais azulada do paciente, ele está com essa circulação prejudicada. Se a língua estiver mais esbranquiçada, esse paciente pode estar com uma disbiose, porque do mesmo jeito que a língua está, o intestino também está, é o mesmo tubo, tá? Então, se tem muito muco na língua, muita presença de muco, isso também indica muco no intestino, fungo, disbiose, tá? Dependendo da região que essa língua estiver alterada, se estiver mais marcada para um lado ou para outro, isso também pode identificar algumas doenças. Então, a língua é um lugar que a gente avalia, ok? Um outro lugar que a gente avalia, não avalio assim, olha quanta gente não avalia assim, gente. Que são as unhas. Se a gente tiver, por exemplo, manchas brancas nas unhas, isso é um sinal clássico de anemia, tá? Se tiver uma mancha, vocês já viram as unhas com as manchas mais esbranquiçadas? Já viram? Que, gente? Se as unhas estiverem esbranquiçadas assim, com manchas, ok? Manchas brancas nas unhas, pode ser sinal de anemia. Se tiver metade para cima branca, a metade para baixo vermelha, pode ser um sinal, por exemplo, de problema renal, tá? Então, através das unhas. Mas eu queria pensar aqui com vocês a respeito da nossa pacientinha. Tá? Deixa eu só olhar aqui, confirmar. O que eu vou olhar nela, o que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver uma imagem melhor. Tá, já vou te falar.
Beleza. Mostra ela aí na tela, fazendo favor. Na tela aí a paciente, para vocês observarem. Eu queria que vocês olhassem a acne dela. Deixa eu ver aqui. A minha canetinha ficou lá em casa. Ela... Apple, amiga. Não. Acho que não. Tem que conectar, né? Ó. Isso aqui nela é uma alteração. Ai, foi. Obrigada. Isso aqui, ó. Essa região aqui é uma alteração no pulmão. Isso aqui, hormônio. A olheira, rins. São alguns sinais que eu posso mostrar para vocês aqui, tá? Que a gente precisa focar, baseado no aspecto da pele dela. Por isso que eu digo a vocês que a gente não precisa, muitas vezes, se apegar, na verdade a gente não deve se apegar só à ficha de avaliação, só aquilo que o paciente preenche, tá? Nós precisamos nos apegar aos detalhes que o paciente não fala durante a nossa avaliação. Nessa paciente, como vocês já viram, acho que pode tirar que eu vou... Cadê o... Aqui. Ó. Dá uma olhada na mudança que ela teve e eu queria discutir com vocês o que foi feito até agora, porque na próxima aula a gente vai ter uma aula prática, né? Que vai ser na terça-feira, aula prática, e eu vou mostrar essa paciente para vocês. Ela já saiu lá de cima? Não? Tá lá ainda? Vê se ela tá acabando e pede pra Jéssica tirar foto também, fazendo um favor. Não, ela vai ter que trazer aqui. Dê uma olhada aí, gente. Eu queria falar para vocês o que nós fizemos nessa paciente, tá? Essa paciente, ela preencheu a ficha. Eu mostrei para vocês os pontos mais importantes na primeira aula, por isso é importante assistir a primeira aula. Nós fizemos a avaliação através da biorressonância com ela e verificamos alguns alimentos que ela precisava parar, né, diminuir, alguns alimentos que ela precisava consumir e algumas vitaminas que ela estava precisando também. Bom, o que mais deu para ela foram os aminoácidos, que muito assim, muito mesmo. Isso você precisa entender a respeito do sistema digestivo, é muito importante. Porque se deu tanto aminoácido assim, é porque tem alguma coisa acontecendo na digestão dela que ela não está absorvendo aminoácido, certo? Então, deu muito aminoácido. Nossa, o que eu vou fazer com ela? Eu vou dar um monte de aminoácido para ela? Tudo bem, mas seria também interessante a gente melhorar a digestibilidade dela. E existem milhões de estratégias simples para isso, tá? Como a própria mastigação, o uso de algumas substâncias, tomar um shotzinho de limão antes das refeições, enfim. Por isso é importante entender a respeito do sistema digestivo. O perfeito seria você aprender sobre quântica, sistema digestivo, metodologia de avaliação, a importância da água, a qualidade da água. O perfeito seria você entender, viajar por todos esses mundos para fazer uma avaliação como essa. Bom, no caso dela, além das estratégias, né, a gente também sugeriu a ingesta hídrica adequada, isso é base, e alguns suplementos. Durante a avaliação, nós também precisamos verificar se existe, se um suplemento junto com o outro não vai causar o que a gente chama na quântica de onda provável. E aí, para ela, não seria ideal, né, para ninguém. No caso dela, a gente verificou tudo isso, testamos, além de tudo, os suplementos, tá? E ela começou a usar, tem 2 dias, né? E tá aí essa diferença visual para vocês,
para a gente entender como é possível fazer uma mudança tão drástica numa pessoa com tão pouco tempo, sem encostar nela, praticamente. Isso foi feito rapidamente, isso foi feito estrategicamente, usando poucos recursos. Vocês conseguem fazer isso hoje? Sério, pode falar aí. Eu consigo, eu não consigo. Vocês conseguem fazer isso? Como melhorar o pulmão? Boa pergunta aqui, ó. É bem válido. O pulmão, gente, é um órgão responsável pela respiração. Se a gente fosse fazer um exame das hemácias dela, sabe, colhendo ali, dedinho e tal, se eu fosse fazer esse exame nela, com certeza, esse dedinho dela, na hora da gente furar ali e verificar as hemácias, elas iam estar aglutinadas. Com certeza, isso é certo, tá? No caso dessa paciente, como deu uma alteração grande aqui, ó, que é de responsabilidade do pulmão, pensa comigo, se ele é responsável pela respiração, oxigenação, não está chegando oxigênio e nutriente na região, isso pode ter relação com a própria circulação? Pensem no pulmão como respiração, circulação. Pode ser falta de água? Pode. Pode ser ansiedade? Não respirar corretamente? Pode. Qual é a sua estratégia? Existem várias. A minha, gente, o meu sonho, que eu vou colocar ainda, vai ser oxigênio aqui na clínica, oxigênio terapia. A pessoa chegar e ficar ali na recepção com um gásinho de oxigênio, respirando, tá? Mas a sua própria massagem, uma terapia manual integral, MAF, por exemplo, onde a gente estimula a respiração guiada, é muito interessante. Hoje ela está aqui na clínica e ela está fazendo a sua sessão, tá? E na terça-feira a gente vai mostrar detalhes do tratamento e vamos fazer ao vivo para vocês. Eu queria só ver se ela deu resultado no corpo, que a gente não tirou foto. Você consegue ver se... Ou você tira foto dela lá em cima, Larissa? Ou a Jéssica? Vou tirar aqui. Só pra gente ver. Pode tirar daí, Edson, fazendo favor. Gostaram? Não consigo. Pra vocês verem, gente. É muito louco. Eu vou pegar a foto dela aqui do antes, já vou deixar separadinha. Fala, amiga. Do depois de hoje? Me manda aqui. Que eu quero ver. Vamos ver. Não era para mostrar a foto do corpo, não, agora. Deixa eu só mostrar... deixa eu ligar o AirDrop aqui. Vocês querem que eu mostre? Vocês ficarem assim... gente, domingo vocês estão aqui comigo, tem que ver tudo logo. Manda aí. Bota o antes do abdômen dela aí, fazendo favor, na tela. Tá aqui, Edson. Não. Esse é o antes, tá, gente? Ela tava assim. Deixa eu só ver se tá ligado. Tá ligado aqui, amiga. Foi não? Sim. Deixa eu ver aqui na tela. Ai, foi sentada, né? Deixa eu ver ela sentada aqui. Ai, gente. Cadê? Olha. Essa aqui, bem bonita. Nossa. Deu muita diferença. Eu fico chocada. Deixa eu ver se vai chegar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse é o antes da paciente. Realmente não tá
aparecendo. Ah, é. Espera aí que a gente vai colocar na tela para vocês. Esse aqui é o antes, gente. Ó, tô vendo vocês. Existem vários aparelhos, tá, gente? Eu tenho um aparelho de biorressonância, aquele de bastão, mas fico muito confusa com os resultados e insegura na hora de traçar o plano de tratamento. Você é aquela paciente número 2, né? Até avalia e faz uma boa avaliação, mas não entende. Isso é muito comum, tá? Mas a gente tem que pensar nas deficiências do paciente e no que está relacionado. Então, assim, se a sua biorressonância avalia o sistema digestivo e deu alguma alteração, você tem que entender de sistema digestivo. Se avalia o sistema hormonal e deu alguma alteração, você tem que entender de sistema hormonal. Como eu falei para vocês, o mais interessante era vocês terem a oportunidade de aprender tudo isso de uma vez só. Isso seria o mais interessante. Apareceu? A minha tela tá aí, né? O que tá aparecendo aí que eu não tô entendendo? De um lado é sua tela, de outro é celular aí. Ah, tá. Gente. Olha isso aqui, gente. Para. Que loucura. Vamos ver ela de lado? Deixa eu ver se tem ela. Tá. Que doido. Eu sou doida? Será? A gente nem fez nada. Vocês estavam achando que era mentira, né? Vocês estavam achando que era mentira. Gente, muito louco isso. O que vocês estão achando? Deixa eu ver se tem... Ah, eu gosto dessas, ó. Essa. Gente, mas eu não sei se é impressão minha. Parece que ela enxugou tudo. Em cima, embaixo, nos peitos. Não é um negócio doido? Que isso, gente? Olha isso. Tô chocada, impactada. Foi, gente? Aí, deu pra ver que deu diferença, né? E o rosto, como vocês já viram, também maravilhoso. E a gente vai dar continuidade e segmento nesse tratamento e nessa aula. Vai dar uma transformação maravilhosa. Pouco recurso. Pouco recurso. Tá? Vou mostrar tudo pra vocês. E vou ensinar também a tratar de uma maneira integrativa a partir da nossa visão, não só a visão clínica voltada para a quântica, né? Mas também da anamnese física que vamos fazer terça-feira, 8h da noite. Vocês têm um encontro aqui comigo. Eu percebi, não sei se é impressão minha, mas a gente está com a galera fiel, né? Uma galera fiel. Se você não assistiu a primeira aula, assista. Você tem que estar no mesmo nível. Então, assista a primeira aula. Entra no grupo oficial, tá? Tem lá no link da minha bio no Instagram. Tem um link aqui na aula também.
entra lá no grupo oficial. A gente tem mandado, inclusive, casos clínicos lá, já estamos estudando, a galera está bem engajada nesse conhecimento. E ao final dessas aulas, vocês vão ter acesso à ficha de avaliação integrativa e única para vocês. Mas para isso, vocês precisam ter os códigos das 3 aulas, né, gente? E hoje, o código será bem difícil. O código será biofísica. Biofísica é o nosso código do dia, a nossa palavra-chave. Para você ter acesso ao certificado e à ficha de avaliação, você tem que ter os 3 códigos. O primeiro eu já soltei na primeira aula, então assiste a primeira aula. O segundo estou falando hoje. E o terceiro só na terça-feira. Pegando todos os códigos, você vai ter acesso a tudo isso. Não deixe... Ó, vou fazer assim, ó. Não deixe de assistir a última aula. Tá? Não direi nada, mas haverá sinais. Não deixe de assistir nossa última aula. Quê? Hoje vai ter um sorteio também para vocês. Hoje o sorteio será babado, que é uma coisa que vocês pedem, né? E como que faz para participar do sorteio? Ao final dessa aula, nós vamos publicar uma foto lá no meu Instagram. É foto? Uma foto, que é a foto oficial da nossa aula, tá? E nessa foto, você tem que comentar, não é só comentar eu, não. Não. Você vai comentar qual foi o seu maior aprendizado nessa aula. Você vai lá nessa foto e comenta qual foi o seu maior aprendizado, a virada de chave, o que você mais gostou de aprender nessa aula de hoje, tá? E depois nós vamos fazer um sorteio ao vivo para vocês na sexta, né? Sexta-feira que vem, agora 8 horas, a gente vai fazer um sorteio ao vivo. E a de hoje tá valendo uma maratona do Detox. A mais vendida de todas. Acesso a uma maratona do Detox, tá valendo hoje, tá? Então, você tem que finalizar a live aqui, depois ir lá. E claro, né? Por favor, se você gostou, não esquece de tirar um print aqui dessa live, me marcar, postar lá no seu Instagram, afinal de contas, vocês estão aqui se especializando, né? É a forma de você falar com o seu paciente que você está estudando. Você tem que tirar uma foto bem bonita. Ó, dica de marketing, tá? Uma foto bem bonita da aula, eu aqui, ó, ensinando para vocês. Seu caderninho aparecendo assim, suas anotações, né? Ou bate um print da tela e coloca assim, estudando no domingo, só para os fortes. Vem novidade por aí. Seu paciente já vai ficar maluco, ele vai falar assim, gente, eu quero, o que você está aprendendo? E ele vai ver também que você tem um diferencial. Você está aqui, domingo, quase 10 horas da noite, estudando, né? Então, faça a sua divulgação, não deixe de fazer isso. Lembra de me marcar, tá bom? Meu Instagram é @amanda.eu. E terça-feira a gente tá junto, beleza? Beijo, gente. Fica com Deus. Um beijo da minha equipe também. Eles estão com fome, de novo. Tchauzinho, gente. Até!